Eu vou pedir para que o Bernardo suba aqui ao palco para traduzir a apresentação do Guido. Eu e o Guido já estamos formando uma dupla sertaneja. Já é a terceira vez que nos apresentamos juntos. E no SESC, no ano passado, né? Foi já o ano passado, nós tivemos uma tradução ali ao mesmo tempo e foi muito bom. Nós entendemos espanhol, pero no mucho. Então, por favor, Bernardo, e muito obrigado. Eu vou sugerir, eu vou sugerir ladies first. Vou sugerir que a Marion fale sobre a Lei Lang, fale sobre a situação da França, do livro na França. Tudo bem, Marion? Você pode começar? Tudo bem. Tá bom, então. Então, mais uma vez, muito obrigado aí para vocês todos. Bom dia a todos, todas e todas. Muito obrigada pelo convite a participar desse congresso. Eu inicialmente sou bibliotecária, mas eu trabalho faz muitos anos já para o Ministério das Relações Exteriores da França, como no que a gente chama de escritório do livro, que são serviços das embaixadas para apoiar a difusão do livro, da literatura, do debate francófono, francês, nos países estrangeiros. Então, aqui eu estou à frente do escritório do livro da Embaixada do Brasil, que tem vários apoios à tradução, à seção de direitos, traz escritores para festivais, apoia festivais literários e também trabalha com livrarias e com toda a cadeia produtiva do livro aqui. E na França trabalhei em bibliotecas como a Biblioteca do Centre Pompidou em Paris, essa biblioteca grande que existe dentro do Centre Pompidou, que é uma biblioteca pública, e eu trabalhei também no próprio Ministério da Cultura, no serviço do livro, então no coração de onde se criam as políticas públicas para o livro. Hoje eu o pedido que me foi feito é de falar sobre as leis, principalmente a Lei Lang, que é a lei do preço único na França, que tem mais de 40 anos. Ela foi publicada em 81. E desde os 40 anos ela conheceu várias evoluções à medida da evolução da sociedade e das questões de mercado. Eu acho que é bom lembrar, talvez, o contexto no qual essa lei foi criada. Porque eu acho que o mundo mudou, o mercado mudou, mas eu acho que algumas similitudes com o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, essa lei Lang, que é a lei que estabeleceu o preço único na França, ela foi publicada em 81, começou a vingar em 82. Num contexto onde o mercado do livro passou por duas questões que têm a ver com o preço do livro. Antes de 79, na França tinha o que se chamava de preço aconselhado, ou seja, o editor dava uma ideia de quanto esse livro devia ser vendido nos lugares de venda do livro. Em 79, em nome de uma liberalização da economia, de dizer que o livro era uma mercadoria como outras, essa questão do preço aconselhado foi cancelada, e aí passou uma lei que chama Lei Monory, disse que quem vendia livro podia vender em qualquer preço. Isso coincidiu com a chegada no mercado de grandes operadores como os supermercados, que começaram a vender livro, a rede que chama Édouard Leclerc, que seria um concorrente do Carrefour, por exemplo, começou a vender livros.
E também apareceram no mercado grandes empresas de produtos culturais, entre eles a Fnac, que são grandes superfícies de vendas de produtos como discos, material para ouvir discos, telefones hoje em dia, e livros. E esses grandes operadores começaram a vender os livros com descontos enormes. Tipo, a Fnac vendia com 20% de desconto. E aí, as livrarias, que são muito numerosas na França, já eram muito na época, e as editoras começaram a realmente se preocupar. E então, a pensar qual seria uma solução para não desaparecerem as livrarias, porque a questão é que a Fnac tinha uma loja grande em Paris, começou a abrir lojas em cidades menor, mas ainda assim não tinha uma rede muito grande, e supermercados faziam com que as livrarias não conseguiam. É uma questão que acontece também no Brasil. Se você vê o preço na Amazon de um livro, é muito mais barato do que na livraria. Então, as livrarias começaram a se preocupar, mas também muito as editoras também. Porque a questão era que se desaparecessem as livrarias, o maior ponto de venda do livro ia desaparecer também. E o fato também que as livrarias, a Fnac, os supermercados, eles vão vender o que mais se vende, grandes títulos que se vendem muito. Enquanto livrarias, tem livrarias especializadas, tem livrarias com conselho, com uma curadoria da coleção que você vai encontrar nas livrarias, e com um conhecimento do território ao seu redor. E para as editoras é ruim desaparecer a livraria, porque senão vão ficar só as grandes editoras, vão desaparecer as pequenas, porque talvez o livro vai ser vendido para um público mais específico, que não interessa a esses supermercados. Então, essa batalha para voltar, pelo menos ao preço aconselhado, mas que foi uma batalha para chegar a um preço único, para ter uma igualdade, ela foi levantada por um editor, que é o Jérôme Lindon, que você provavelmente aqui, que foi o criador das edições de Minuit, junto com as editoras. Então, foi a pressão sobre o governo para poder passar essa lei, foi uma pressão conjunta da cadeia produtiva do livro. Então, o que é Então, achei interessante lembrar desse contexto. O que é a lei do preço único? A lei do preço único na França, então, é uma lei que diz que quem produz o livro, ou importa o livro, ou seja, a editora ou o importador do livro, define qual vai ser o preço de capa do livro. E todos os pontos de venda, qualquer que sejam, têm que vender o livro ao mesmo preço. O preço está escrito na capa do livro. Então, com isso, e inclusive as editoras. Se as editoras as editoras na França não tendem a não vender diretamente os livros ao público final, mas elas têm direito de vender o livro ao público final se elas querem. Por exemplo, pode acontecer em feira do livro, etc. e tal. Mas elas não podem vender o livro a um preço menor do que o preço que foi definido.